E ó, já que a gente está falando disso, Vamos. eles são criativos e cada um traz para dentro da sala de aula um jeito único de educar. Na infância, é com a fantasia e o lúdico que eles mostram que é possível aprender enquanto se divertem. E em diversas fases da vida, eles são mais do que educadores. Eles se tornam presença afetiva. Estamos falando dos professores. Quantas lembranças boas a gente tem do tempo da escola, não é? Foi lá, com a ajuda de muitos professores, que a gente aprendeu também a escrever, aprendemos sobre liberdade, aprendemos que a leitura pode nos levar para todos os lugares do mundo. É uma viagem. Hoje é dia daqueles que escolheram dedicar a vida para ensinar. Por isso agora aqui no estúdio, a gente recebe educadora, cronista e poeta premiada para bater um papo com a gente sobre a importância da leitura e da escrita. A professora Rita Manzano, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Oi, Rita, que prazer te receber. Seja bem-vinda. Prazer. Seja bem-vinda. Obrigada. Pode se sentar. Obrigada. Eu estava falando aqui para a Abi que você é maravilhosa. Ai, obrigada. E que eu acho mais impressionante, assim, quando a gente fala também de professor e principalmente da Rita, é a questão do olhar para o mundo, para o dia a dia, que eu acho que é o principal para a gente ser um bom escritor, Rita. Eu como cronista, o meu olhar, ele está sempre atento. O olhar e a escuta, né? Como o olhar de um professor. O professor precisa ter um olhar atento, precisa ter uma escuta apurada, porque cada aluno é um aluno, cada aluno traz uma história, né? Então, assim, a sala de aula é um cenário muito rico para que nós, professores, possamos não só fazer leituras de vida, mas também escrever sobre a vida. E é tão bonito isso, né? Porque em casa, por exemplo, com a mamãe, como ela prestava muita atenção nos alunos, você chega até a aprender e ela brincava até de imitar algumas situações. Uau. E eu fico pensando quantas pessoas passam na vida dos professores, né? E quantas histórias passam na cabeça de uma pessoa que gosta de ver, observar pessoas. Quando a gente fala da escrita e da leitura, é possível a gente escrever bem sem ler tanto? A leitura e a escrita, elas caminham juntas, né? Com a leitura, você adquire conhecimento e com a escrita, você registra esse conhecimento para o mundo, a partir do seu olhar, da sua percepção, das suas emoções. Então, as duas estão caminhando lado a lado. E não é possível escrever sem fazer leitura. Não só a leitura de livros, mas eu vejo que o mais importante é saber fazer a leitura do mundo, né? Então, é importantíssimo essa observação. E Rita e Abi, nós estamos aí entre datas muito importantes, né, Rita? Sim. Dia 12, que é dia de Nossa Senhora, dia da leitura, certo? Certo. Na segunda-feira, dia 13, foi dia da escrita? Foi Dia Mundial do Escritor. Do escritor. Isso. E hoje dia dos professores, né? E nós temos ainda no dia 20, dia do poeta, e depois nós temos a semana do livro e a semana da poesia. Tudo em outubro. Tudo em outubro. Então é um mês de incentivo mesmo, né? E eu acho muito legal porque eu estava aí quando você lançou o seu livro, né, aqui em Taubaté, e ela falou uma coisa, a Rita falou uma coisa que me marcou muito, que todos nós somos escritores. A partir do momento que você escreve uma cartinha para alguém, que você passa seu pensamento em um papel, você é um escritor, não é isso, Rita? Isso. Escrever é um ato tão importante que quando cada pessoa resolve escrever e colocar ali suas emoções, seus sentimentos, se torna um escritor, né? A diferença de um escritor que faz uma publicação de livros é que ele se torna autor,
Então, eu costumo dizer que eu sou escritora uma vida inteira e sou autora agora que lancei meu primeiro livro, meu livro de crônicas. Nossa, é verdade, faz todo sentido, né? Eu estou aqui na frente de 2 escritoras, então, porque a Abi, Rita, ela escreve muito bem. Você viu? Prestou atenção no texto dela? Maravilhoso, Maravilhoso. Fiquei super emocionada. Ela é incrível. E ela escreve, assim, com a alma, com o coração, e a gente sente, de fato, o que ela quer passar pra gente, né? Eu acho que é isso, quando a gente abre o nosso coração para poder falar de sentimento, fica tão mais assim, né? A gente passa e a pessoa, ela pega aquela mensagem e fala, isso que é para mim. Isso. A escrita, ela não precisa ser uma escrita difícil e nem uma escrita estruturada. Ela precisa ser uma escrita que possibilite o outro a sentir um pouco da mensagem, né? A escrita, ela é para mim como a respiração. Eu falo que metade da escrita sou eu, porque na palavra escrita o final é Rita. É mesmo. Né? Então, o finalzinho, então a metade da escrita sou eu, né? E somos todos nós, porque na nossa escrita tem muito de nós. É verdade. Né? E o que te motivou a escrever o seu livro? Conte um pouquinho dele, porque eu sei que ele tem uma longa história, é isso? Ele tem. Ele é um livro de crônicas. O título dele é 2 dedos de prosa é pouco para o tanto que eu tenho a dizer, Legal. porque a prosa sempre tem muito mais. E presta aqui para mim, Rita, que eu vou mostrar para os meninos aqui, para eles poderem filmar. A crônica, esse livro, ele foi pensado em 3 partes, né? Eu quero que o meu livro, ele alcance a todos os tipos de leitores, né? Por quê? Porque nós tivemos, em novembro de 2024, uma pesquisa do Instituto ProLivro que nos apresentou uma das piores estatísticas do nosso país. Então, nós temos hoje 53% de não leitores. Então, nos últimos 4 anos dessa pesquisa, foi identificado que mais de 7 milhões de brasileiros deixaram de ler, né? E são vários os motivos dentro da pesquisa, mas dentre eles a falta de tempo é alegada, o acesso fácil às telas e também a dificuldade de concentração. Uau! Então, esses 3 elementos são os indicativos do distanciamento. Então, pensando nisso, eu coloquei o meu livro em 3 partes, né? A primeira parte é uma parte dialogada, uma parte menor, com textos mais curtos, mas não significa que não são textos profundos, né? A segunda parte são crônicas mais reflexivas, com temáticas da sociedade, que sempre são recorrentes. E a terceira parte é uma parte de fluxo de consciência. Então, é aquela escrita que você senta e escreve mesmo, né? Como um diário, como era feito. Então, essa terceira parte, principalmente, eu tenho como um objetivo de que todo leitor, ao findar a crônica, ele se sinta motivado a escrever a partir daquele tema que eu estou trabalhando, né? A crônica, ela é um recorte, né? Ela é um recorte muito pontual. Hoje, por exemplo, no Farol, eu vi uma cena, eu falei para o meu marido, é típico de uma crônica, e eu fotografei. O que era? Conta pra gente. Era um rapaz... ele estava numa bicicleta e ele estava carregando muitos sacos de reciclagem. Muitos. E ele estava ali tentando se equilibrar, parado ali no farol, e aquilo chamou muito a minha atenção, porque é o equilibrista da vida, né? Ele está ali se equilibrando. Então, é um futuro texto, né? Porque me tocou, né? Me tocou e os meus textos, eles nascem assim, desse toque.
Eu queria que você escolhesse aqui algo que você escreveu para você ler pra gente. Boa. E depois a gente tem um outro desafio para a gente pra você nos fazer. ajudar. Tá, é tão difícil escolher um texto aqui, mas... Não é, mas algo que você acha que é importante também pro pessoal que tá de casa. Uma estrofe. Um pedacinho, não precisa ser tudo, não. Tá. Deixa eu ver. Já que é no dia a dia, né, Abi? E a Abi, ela também usa exatamente essa inspiração do dia a dia. Do que você sente de conversas, né, Abi, com as pessoas. Então eu vou ler o da escrita, né? A escrita, metade dela sou eu. O comecinho, que daí pode ser que motivem as pessoas a começarem a escrever. A escrita que retoca o ego. Não é essa que eu faço, que eu quero. Eu escrevo para transformar, formar, para aproximar a minha alma daquele que lê meus pensamentos, para fazer meu coração bater em outros corpos, em outras vidas. Ora, estou escritora, ora sou escritora, ora permito-me apenas ler, a reler outras escritoras, outros escritores. Como seguir entre as palavras se os pés ficarem fincados sempre nos mesmos lugares e ao redor das mesmas pessoas? A minha escrita é suave, contempla o lado A, o lado B da vida. Fala de amor, fala de animais, de plantas, de oportunidades, de todas as gentes. A minha escrita me aproxima e me afasta de gentes. Quando uma estabelece laços, vínculos, quando outra solidifica a certeza de como não devo ser. A minha escrita ensina, mas muito mais aprende. A minha escrita surge e ressurge. Eu não vivo dela. Ela se mantém viva por e em mim. Ai, que lindo! Lindo! Que gostoso! Então, a escrita é isso, né? Ela precisa surgir. Nós precisamos... existe um movimento entre os escritores de literatura que é levar essa literatura num formato diferente para os espaços educacionais, né? E a escrita também. Então, tirar um pouco essa escrita desse formato acadêmico. Sim. A escrita, ela é diária. De uma coisa chata, né? Isso, às vezes falar e a escrita distante. é terapêutica. A escrita, ela organiza. Então, quando vocês falam leitura e escrita, elas estão juntas. Eu leio aquele ambiente e eu registro isso como uma maneira de organizar pensamentos, emoções. Boa. A gente ficou sabendo que tem uma dinâmica que você vai fazer com a gente, que é pra gente criar um título, é isso? Uma capa de um livro, Uma capa de um... porque assim, escrever um livro não é tão difícil assim. O difícil é o processo dele, né? Principalmente para escritores independentes, né? Eu sou uma escritora independente, publiquei numa editora independente, que é a editora Patuá. Então, assim, são várias pessoas mexendo na nossa obra para que ele chegue assim, nesse formato lindo, né? E a capa, ela é muito interessante, porque o processo dos capistas, né, o trabalho dos capistas, eles precisam saber como nós somos, como é a nossa obra e o que a gente imagina, como que essa capa vai sair, né? A minha capa, eu não tinha a mínima ideia como que ela ia sair. Mas não foi você que escolheu esse título? Então, o título sim, mas a capa, né? as imagens não. As fotos. Então, assim, aqui eu tenho duas pessoas conversando, né? Um dedo de prosa. Um dedo de prosa, com um cafezinho e tudo mais. E a hora que chegou para mim, eu falei, gente, era isso. Como que a capista, com algumas palavras que eu coloquei, né? Eu imagino a capa preta, com tons do outono, que eu gosto muito do outono. Uau. Pessoas conversando, mas sem aquela ideia de balões, sabe? Sim. Ela falou, tudo bem. Aí, quando ela manda, eu aprovei na hora. Você falou, É isso. Vamos lá? Vamos. Ó, a gente tem aqui... Pode vir aqui com a gente, Rita. Tá. A Abi vai começar, porque ela já tem mais talento do que eu. Ela é escritora mesmo. Isso. Ó, fica você do lado de lá. Tá bom. E Abi, o que você gostaria Você gostaria de escrever um livro do quê? Eu acho que de todas as coisas que eu já escrevo, né? E eu acho que o nome eu acho que eu já teria. Já teria? É O Sentir da Vida.
Que Olha, bonito. Bonito mesmo. Só que aí eu queria uma capa solar, porque pra mim o sentido da vida começou quando eu comecei a apreciar o sol de manhã, né? lindo. Então eu queria algo mais solar. Então não sei, talvez um meio sol assim. Gente, não é desenho, hein? Sim, é Só pra vocês terem uma ideia, ideia. um esboço. Esboço. Aí aqui o sentir, que foi quando eu comecei a sentir, né? E aí a natureza, então um rio, algo assim. Com uma árvore, não sei, bem de canto talvez. Tá ficando bonito? E aí... Gente, ela além de ser escritora, é desenhista, tá bom? Respeita. Maravilhosa. E aqui, pessoas, porque não somos nada sem o outro, né? Sim. Só que de mão dada, porque a humanidade precisa disso, né? Perfeito. Pra gente sentir o outro, pra gente ser empático, pra gente ter compaixão. Então, um mundo melhor pra sentir. Não sei, alguma coisa assim. O que você achou? Porque, olha, o processo criativo, Aham. ele começa na imaginação. Sim. Então, Sim. o que é a imaginação? Aham. Que acontece brilhantemente com as crianças. A imaginação é um juntar de pedaços. Então, imagina um quebra-cabeça. Essa criança, ela tem vivências, ela tem memórias, memórias afetivas, do olhar, do cheiro, do sabor. São milhares de memórias que vêm através dos sentidos, tá? E os desejos. Então, quando ela começa a juntar tudo isso, ela passou por um processo de imaginação. Quando ela transporta esse processo de imaginação para o pensar, para o refletir, surge isso. Olha o que ela falou. Ela disse, eu vou colocar o sol porque eu passei a admirar o sol, as pessoas. Então, ela coloca aqui tudo que faz sentido para ela e tudo que é importante para ela, a manutenção dessa construção que ela fez. Sim, maravilhoso. Né? Quando eu pensei no meu livro, eu pensei o viés todinho do meu livro é em cima da conversa, porque é algo que falta hoje. Sim. Então, eu também quero Diálogo. resgatar essa conversa, essa prosa, entendeu? Ó, Vai, você vou fazer a minha agora. vez, vou aqui passar o da Abby. Eu não Tá. tenho, assim, uma coisa tão, assim, eu fiquei intimidada. Mas se eu escrevesse um livro, eu com certeza Você falaria... ganhou um beijinho de alguém, ó. Ganhei, tô Ah, com já joga. é o da Rita. É o Ai, meu. tô que nem mãe, né? Mãe faz Isso. isso, né, Rita? Professora vem dar um beijinho na hora que a E gente o chega na sala de aluno aula. não tira. Não tira. Ele vai para casa e fala, E mãe, chega. olha, professora, Olha, me deu um professora. beijo. Eu escreveria sobre o meu processo de doença, quando eu fiquei com câncer. Tá. Porque eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar sem mistérios, né? E uma coisa que eu aprendi muito, que quando, já até falei aqui, e quando a gente tá doente, a gente não é a doença, a gente está doente. Então, meu título seria assim, eu não sou a... Epa. Doença. Eu não sou a doença. Alguma coisa assim. Mas como que eu faria isso, daí eu já não sei. Eu não sei se, por exemplo, como se fosse, tipo, aqui, assim, tipo um coração e alguma coisa assim. Tá, parte. Uma parte, assim, sabe? Porque uma parte de você sente que você tá doente, mas a outra você vai ter de novo a sua vida de volta, sabe? Sim. Então, por isso que eu penso assim, tipo, uma parte. Mas daí eu já não sei mais. Não, mas Não, mas é incrível. isso. Essa é a ideia. Você faz a metade, né? Existe um poema que fala metade de mim é uma coisa, outra metade é outra. E o poema vai todinho nesse perfil. Sim. Né? Aqui você está falando sobre isso, né? Aham. Eu não sou a doença, mas a doença, ela te habita. Sim, ela vai estar sempre comigo, Porque né? é uma marca, Aham. né? E você precisa lembrar dela Sim. para você transformar o que você passou em informação e alertar outras pessoas. Ai, meu Deus, Ai, que muito lindo! lindo. Já gostei. Gente, professora Né? maravilhosa. Já gostei. E por falar nisso, como hoje é um dia especial, a gente tem alguns depoimentos para você. Vamos lá? Vamos Pode ver? Vamos lá ver. Pode colocar pra gente. Eu sou a Mariana
Eu fui aluna da Rita durante os anos de 2007, 2008, no ensino médio, lá na cidade de Pindamonhangaba. E eu acho que uma das coisas que eu gostava muito na Rita, primeiro era a alegria dela. Ela tinha um riso muito fácil e eu acho que isso facilitava bastante o nosso dia a dia na escola, a proximidade entre professor e aluno. Outra coisa que eu gostava muito na Rita era que ela sempre trazia inovações. Então eu me lembro de um trabalho que ela propôs pra gente, que era um trabalho que envolvia a pesquisa de um tema e a escrita, como se fosse uma monografia. Mas pra gente na escola isso foi muito novo, né? E eu acho que foi uma atividade que contribuiu bastante pra nossa formação, tanto como aluno quanto como pessoa, né? E eu acho que eu destaco também que, como a Rita vinha de São Paulo, ela fez com que a gente ampliasse muito nossos horizontes, né? Eu digo também por mim. Acho que ela falava de temas, de assuntos, de teatro, de livros, de possibilidades que a gente ali não tinha como enxergar muitas vezes, né? Ali no interior, ou não chegava até a gente. E ela foi essa pessoa que trouxe até a gente muita novidade, e ampliou o nosso olhar, o nosso horizonte. E até hoje inspira a gente escrevendo, né, e continuando aí nesse trabalho de ensinar e inspirar com a literatura dela. Um beijo para você, Rita. Feliz Dia dos Professores. Olá, tudo bem? Eu sou a Ana, fui aluna da professora Rita no ensino médio. Ela me deu aula de português, de gramática, de literatura. E na escola, a professora Rita me ensinou muitas coisas, como ler melhor, escrever melhor, criar um amor pela leitura e pela literatura que eu carrego até hoje. Mas, na verdade, o que me inspira na professora Rita é o quanto ela me ensina hoje, fora da escola, fora da vida acadêmica, nos nossos contatos via rede social ou nos nossos encontros. Ela mostra o quanto mulheres podem ser empoderadas e empodera outras mulheres. E isso é o que mais me inspira no trabalho que ela conduz e que ela conduzia também na escola, mas que hoje, mais madura, né, mais velha, eu tenho uma compreensão muito melhor. Então eu sou muito grata pela professora Rita ter entrado na minha vida, na escola, porque me ensinou com certeza a desenvolver textos muito melhores, mas na vida, como uma amiga, como uma mulher que empodera outras mulheres e que sempre me lembra que eu posso, como mulher, estar onde eu quiser. Obrigada, professora Rita, por tudo que você me ensinou na escola e fora dela também. E feliz Dia dos Professores para você e todos os professores. Um beijo meu, da Melzinha e do Vinícius. Ai, que Uau. gostoso! Ai, que linda. A Mari, ela é hoje professora de língua portuguesa. Olha, Um beijo para com Mari certeza se inspirou também. em você em algum momento da vida. Eu tive ao longo da minha vida como professora, assim, em sala de aula. Professora, a gente sempre é professora, né? Uhum. Esquecem o nome da gente, mas não esquecem que somos professores. É verdade. Né? Uhum. E a Mari, ela é assim uma referência para mim, é um orgulho que cresce a cada encontro que eu tenho com ela, porque foi incrível a jornada dela. E a Ana a Ana pequena, pelo colégio, eu já encontrava com a Ana também sempre muito dinâmica. O colégio onde a Ana estudou, em São Paulo, nós fazíamos muitas feiras literárias, então assim, ela hoje se tornou uma terapeuta fantástica, ela faz a terapia dela por meio da leitura, da escrita. Então, assim, é muito bonito. Eu tenho muito orgulho dos meus alunos. Eu tenho contato com vários. Nos meus lançamentos, eu tive a presença de muitos deles. Então, assim, é muito gostoso. E muitos se tornaram professores. Um beijo para todos. Rita, obrigada por ter vindo aqui, Imagina, partilhado eu que um pouquinho agradeço. com a gente. Parabéns pelo seu dia, pelo seu trabalho, viu? Obrigada, meu amor. Eu quem agradeço. Parabéns, Rita. Parabéns para todos os professores. E que sua vida continue sendo muito próspera e mudando, né? Também plantando ali a sementinha do bem no coração de tanta gente. Amém. Beijo para você. Beijo.